pensar qual é o seu papel na sua família? Qual o papel importante que você desempenha na sua família? Você já parou para pensar nisso? Pensando nisso, eu gravei esse vídeo, porque o papel que eu desempenho na minha família, hoje, eu não gostava nem um pouco de desempenhar esse papel. Eu achava chato, eu achava que eles estavam me sobrecarregando, só que isso mudou e eu quero contar para você como que eu consegui desenvolver esse papel na minha vida. Bom, toda responsabilidade começa quando a gente se casa, quando a gente tem filhos, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem muitos papéis a se desenvolver, não. A não ser estudar, uns trabalham, né? Outros trabalham e estudam, mas as responsabilidades maiores chegam na nossa vida quando a gente tem um filho, quando a gente se casa, não é mesmo? E comigo não foi diferente. Então eu estou casada já pela segunda vez, tenho um filho de 17 anos, tenho um enteado. Quando eu me dei conta do papel que eu desempenhava na minha família, há um tempo atrás, posso dizer que até o ano passado isso me incomodava muito. Qual que era o meu papel? O meu papel era de servir. Eu servia todo mundo. Só que antigamente eu tinha uma outra visão em relação a isso. Eu achava assim, ó, que era todo mundo folgado, que eles me sobrecarregavam, que onde que já se viu eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para ir socorrer uma pessoa. Então assim, isso era um peso na minha cabeça, isso era um peso no meu coração. Não é como hoje. Então eu tô contando para você como eu me sentia e vou contar para você como eu me sinto hoje, né? Existem duas etapas aí da minha vida. A primeira etapa é que eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra. E eu era assim, uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque você também pode estar passando por isso e você muitas vezes não consegue pedir ajuda, não entende o que está se passando com você, como eu também não entendia. À medida que eu comecei a me entender, assim, o meu propósito na vida, o meu propósito aqui na minha vida em relação à minha família, isso mudou. Porque tem tudo a ver com a gente servir as pessoas, tá? Eu servia antes e sirvo hoje. Antes eu era revoltada e hoje eu sou feliz, sou alegre em relação a servir. Como que aconteceu isso? Bem, quando eu fazia crochê, para quem não sabe, esse canal era de crochê inicialmente, eu era professora de crochê, eu ensinava a fazer as peças de crochê aqui e tudo mais. E o mês passado eu passei por essa transição, né? E Jesus me pediu o canal e eu dei o canal agora é dele. Esse meio de comunicação que eu tô falando aqui com você é para a honra e glória do Senhor. Então tudo que eu falar aqui é para engrandecer a palavra do Senhor, tá? Não é nada de mérito meu, é sempre para a honra e glória do Senhor. Então o que que acontece? Antes de eu ser batizada, como eu falei, eu não conhecia a palavra, eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Mas é assim, ó. Jesus, ele é uma pessoa que veio ao mundo para servir as outras, certo? Os ensinamentos dele, tudo que ele fala, tudo que ele prega é para você ajudar uma pessoa, para aquela pessoa ficar melhor do que ela era. A intenção dele, quando ele encontra uma pessoa, é que ela fique melhor, né? Nunca pior. E comigo não foi diferente. Depois que eu tive esse entendimento, que eu tive um encontro mesmo com Jesus, que eu recebi a presença do Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa muito melhor, uma pessoa diferente. Então, ficou isso muito nítido em relação a servir. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa assim, que estava pronta para ajudar as outras pessoas na minha família. Só que é interessante que quando eles pediam a minha ajuda, eu me sentia cansada. Olha que loucura, eu achava que eu queria ajudar, mas quando eles pediam ajuda, e quando eu ajudava de fato, eu me sentia cansada, eu me sentia sobrecarregada. Parece que aquela pessoa ficava me devendo alguma coisa, então assim, era uma sensação muito ruim, sabe? Era uma sensação muito chata mesmo. E como que isso mudou? Isso mudou depois que eu me batizei, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a ler a palavra e entendi realmente que os ensinamentos de Jesus nada mais são do que você ajudar uma pessoa, do que você edificar a vida daquela pessoa. Seja com uma palavra, seja com uma oferta, seja com um presente, seja ela com uma ajuda, seja ela como for. Você ajudando uma pessoa e edificando aquela pessoa, ajudando aquela pessoa a se tornar melhor, você está seguindo o ensinamento de Jesus. E é o que eu tenho feito agora. Então, o meu papel aqui na minha família é realmente de servir. Depois que eu me dei conta que eu sirvo a muita gente. Eu sirvo a minha mãe, eu sirvo o meu esposo, eu sirvo o meu filho, eu sirvo a minha sogra. Então, assim, eu não tô te falando tudo isso para que você ache que eu sou a fortuna, que é poderosa, não. Não. Não tem nada de poder em mim, não tem nada de diferente nem de especial em mim. Simplesmente, Jesus me ensinou a servir. Então, a partir do momento que eu conseguia enxergar com outros olhos, isso modificou. Quer ver um exemplo? Quando eu era artesã, que eu ensinava o crochê, eu tinha uma coisa assim, eu não suportava que ninguém me atrapalhasse o horário que eu estava fazendo crochê.
ou o horário que eu estava dando aula, era uma coisa assim, eu ficava muito brava quando alguém me incomodasse para pedir alguma coisa na hora que eu estava fazendo crochê ou preparando uma aula, né? Não digo assim, no momento que eu pegava para fazer crochê ou que eu estava trabalhando com crochê, eu não suportava a ideia de alguém vir me atrapalhar. Aquilo me angustiava muito. Nossa, podia ser uma coisa séria, assim, que a pessoa estivesse precisando. Eu largava o crochê, mas eu ia assim com o coração pesado. Eu falava, nossa, isso é a hora de me chamar? Não tinha outra hora? E não sei o que. Ficava assim. Aquilo não era do meu coração. Eu não fazia aquilo com gosto, sabe? E a mesma coisa é aqui em casa, quando eu tinha que fazer comida. No início do meu casamento, gente, eu odiava fazer comida, assim. Era uma coisa assim que eu não suportava ter que cozinhar. Onde que já se viu eu ter que largar o meu crochê para fazer comida? Olha, gente, eu tinha esse pensamento. Onde que já se viu largar meu crochê para limpar essa casa? Era assim que eu pensava. Só que aí, gente, veio Jesus com seu jeitinho maravilhoso e perfeito de ensinar, e ele foi me ensinando aos poucos, né? Primeiro ele, segundo a família, que eu tenho sim que ter os momentos certos para tudo, que eu tenho que organizar os meus horários. Então, assim, até isso, gente, eu tenho aprendido, né? Assim, a questão do crochê me tirava, me tomava muito tempo, embora eu gostasse, embora eu era apaixonada por fazer o crochê. Quem é crocheteira sabe, para fazer uma peça, gente, um vestido, uma saia de praia, alguma coisa de crochê, é muito demorado. Então são peças muito elaboradas. Para você ensinar aquela peça, muitas vezes eu ficava 3 ou 4 dias em uma aula. Sabe? Então assim, era muito desgastante. Eu largava tudo para fazer isso, porque era a paixão da minha vida. Só que eu esquecia muitas vezes de fazer a faxina na minha casa, eu não fazia. Fazia um almoço ali mais ou menos de qualquer jeito. E aquilo começou a deixar meu coração pesado, sabe? Depois que me batizei, eu falei, não, gente, mas não é bem assim. Eu tenho que servir sim a minha família com o meu coração, sabe, por completo. Porque assim, gente, eu descobri que quem serve, a pessoa que serve na casa, ela é grandiosa aos olhos do Senhor. O Senhor, assim, o Senhor coloca os olhos em cima daquela pessoa, Ele coloca as mãos em cima daquela pessoa. E, gente, nada de ruim acontece a ela. Ela pode ter toda a tribulação do mundo, mas Deus o consola. Porque você se engrandece aos olhos do Senhor, sabe? Você está servindo, você está ajudando. Então, por isso que eu falo assim, hoje eu falo, gente, eu faço isso e falo para você também. Facilite a vida de uma pessoa, sabe assim, ó, passa ali a roupa do seu enteado, ajuda seu marido, né? Se precisar levar para a escola, leva para a escola, faça alguma coisa para engrandecer a vida de alguma pessoa. Você pode ter certeza, gente, que por mais simples que seja, se você estiver fazendo assim do seu coração, Deus te retribui. E não é questão de fazer por esperar, não. Sabe? Não é questão de fazer por esperar, é questão de seguir ensinamentos mesmo. Ele pede pra gente. Jesus nos pede para que a gente sirva uns aos outros. É isso que ele ensinou aos apóstolos, é isso que ele nos ensina todos os dias com a sua palavra. Então é isso que eu tenho aprendido e que eu estou também ensinando agora um pouquinho do que eu sei. Né? Então eu vejo uma grande diferença assim. Depois que eu parei de elaborar as peças grandiosas assim do crochê, eu consegui administrar o meu tempo. Gente, eu faço um almoço assim, ó, com o maior amor do mundo. Até o meu marido fala, gente do céu, essa mulher se transformou. Direto a gente conversa sobre isso, quando minha mãe tá junto também, ela fala, meu Deus do céu, quem era essa menina que não chegava perto do fogão? Então assim, porque era uma coisa que eu não gostava. Então assim, eu não suportava a ideia de fazer uma coisa que eu não gostava. E, gente, a vida é feita de coisas que a gente não gosta também, não. Com certeza a gente tem que fazer o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Porque nós temos as nossas obrigações. Então, meio que parece que eu tava brincando de casamento. E hoje não. Com o Senhor, assim, na minha vida, é certo, sabe? Eu faço a coisa assim certinha. Eu limpo essa casa. Eu arrumo as coisas. Eu cuido do meu enteado, né? Quando ele está aqui, com o maior prazer do mundo. Como se fosse o meu filho, né? Assim, ninguém me pediu, isso sempre foi do meu coração. Então, assim, mudou tudo. Faço um almoço, assim, maravilhoso. Aí, depois de tarde, organizo tudo. Venho aqui, gravo os vídeos. Então, assim, estou sentindo aquela paz, gente. Sabe a paz que Deus fala pra gente? A paz que excede todo o entendimento? Então, assim, é possível, gente. Eu me transformei em outra pessoa. Porque eu fui atrás, porque eu tomei decisões, sabe? Então, assim, não é cair do céu, não é ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, não. A gente vai errando e vai aprendendo, sabe? Então, por isso que eu te falo, grande é a pessoa que serve, sabe? Se você serve ao seu esposo, se você tem um enteado, uma enteada, sirva mesmo, gente, faça assim de todo o seu coração, porque Deus vai te agradecer, né? Não esquecendo que aquela criança também tem uma mãe, não é verdade? E essa mãe deve estar em outro local, em outra cidade, mas enfim, o coração da mãe está sempre com o filho. Então, aquilo que eu sempre falo isso. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então você imagina se o meu filho chega
na casa de uma madrasta, por exemplo, e aí vai maltratado. Jamais, gente, eu não quero isso. Então eu trato bem sim o meu enteado, ele sabe. A gente se ama, né? Um amor assim super respeitoso. Então eu falo isso assim de coração. Já falei sobre limpar a casa, né? Que eu não gostava, sobre fazer almoço, sobre servir as pessoas. Então assim, hoje eu falo pra você, gente, eu sirvo as pessoas sem querer nada em troca. E é incrível que eu tava pensando nisso, que isso tem muitos anos já que eu tô nessa rotina assim de ajudar as pessoas, de fazer as coisas pelas pessoas da minha família, né? Assim, dirigir muitas vezes é cansativo, é exaustivo. Meu esposo não gosta muito de dirigir, é eu que vou. Então volta e meia, vamos não sei aonde. Sabe, eu tô às vezes fazendo alguma coisa, ele pede, prontamente eu vou. Agora mudou assim. Tem uma coisa que mudou aqui dentro do meu coração e é a vinda de Jesus, gente, pra minha vida. Sabe? Eu sempre tive fé em Deus, sim, mas à medida que eu me entreguei para Ele de corpo e alma, não é mais a minha vontade que prevalece, você entende? Então é isso que eu tô falando para você. De repente você é artesã também, você já passou por isso, então assim, tenha um pouco de paciência, assim, tenha um pouco de tolerância, pensa se realmente aquilo que você está colocando em primeiro lugar tem que estar mesmo no primeiro lugar, né? Muitas vezes a profissão da gente está em primeiro lugar. Muitas vezes é um hobby estar em primeiro lugar, um esporte, alguma coisa. Não que nada disso seja ruim, gente, mas eu estou falando assim, eu estou falando o meu ponto de vista, né? Não quer dizer que eu esteja certa. Eu estou falando a minha experiência com Jesus, como ele tem modificado a minha vida, como que meu dia a dia está mudando, assim, como que está sendo maravilhoso aceitar coisas que antes eu não aceitava, sabe? Então eu queria falar com você sobre isso hoje. Eu acho que se você também já passou por algum momento assim, se você sente esse peso de ter que ajudar todo mundo, que saco, que coisa ruim, não é ruim, gente, pode ver. Não é ruim assim, um copo de água que você serve para uma pessoa que é um filho de Deus, você nos céus, os céus está em festa. A vinda de Jesus foi para isso, para que uns sirvam aos outros. Não é verdade? E eu vou ler aqui para você uma passagem que fala na Bíblia sobre isso. 1 Pedro capítulo 4, é o versículo 10 e 11, diz assim, ó: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que lindo, né, gente? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Então é isso, gente. Se você puder facilitar a vida de alguém, facilite. Você muitas vezes trabalha numa loja ou trabalha, seja lá do que for, gente. Se chega uma pessoa, tipo assim, em cima da hora, tá na hora de fechar a loja, se chegou uma pessoa, dá aquela atenção, pergunta o que a pessoa precisa, facilita. Se você puder, gente, ajuda. Levanta, sabe, do lugar que você tá. Vai ajudar a pessoa. Porque assim, você pode ter certeza, gente, Deus tá do seu lado. Deus tá vendo, ele vai te retribuir. Mas é como eu te falei, sem esperar nada em troca, isso é natural, sabe? É a semeadura, a lei da semeadura, que eu tenho aprendido muito sobre isso. Se você plantar o bem, você vai colher o bem, isso é inevitável, viu? Eu tava com isso no meu coração e hoje me deu vontade de falar. E assim vai ser sempre que eu tiver vontade de falar sobre Deus, sobre a palavra, porque esse canal é dele, é pra ele. E tudo é para ele, para a honra e glória dele, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui para mim se você se identificou com alguma coisa, o que você achou desse vídeo, se você já passou por alguma situação assim, se é um peso servir e se você agora vai começar a pensar diferente, tá bom? A sua família agradece, Jesus agradece. Um beijo para você, até o próximo vídeo, que você encontre a paz que excede todo o entendimento. Um abraço e até a próxima.